Muito bom dia! Abrimos o nosso café para falar de Manchester City 3, Manchester United 0. Lá vem eles de novo, essa freguesia dessa quadra da história continua por aqui na cidade de Manchester. De 2013 para cá, desde a aposentadoria do Sir Alex Ferguson, Manchester é muito mais azul do que vermelha, como foi majoritariamente nos 27 anos de Sir Alex Ferguson por aqui, e esse azul ficou ainda mais vivo, ainda mais brilhante de 2016 para cá, desde a chegada de Pep Guardiola. Na era Premier League, apenas uma equipe venceu mais o Manchester United do que o Manchester City, que é o Arsenal. Ou seja, o Manchester City já venceu mais o United na era Premier League do que o Liverpool, e muitas dessas vitórias são na era Guardiola, claro, depois da chegada da grana de Abu Dhabi, principalmente, mas especialmente desde a chegada do Pep Guardiola. E hoje esse clássico aqui, ele foi decidido majoritariamente, penso eu, pela qualidade individual. Na saída de bola, na marcação, no passe final, nas defesas, nas finalizações. O Manchester United é um time que até funciona bem nas fases do jogo que não decidem o jogo. É um time que consegue ter bons momentos. Ele começou bem o primeiro tempo, começou bem o segundo tempo. O Manchester United, ele em certos momentos, ele jogou melhor do que o Manchester City até ter que decidir. Seja na marcação, seja na finalização. Tanto é que finalizou 12 vezes, apenas uma menos do que o Manchester City. E o placar foi 3-0 para o City, como a gente já sabe. Então, já falo um pouco mais desse Manchester United, mas é interessante como o jogo, quem assistiu o jogo todo, sabe que esse 3-0, ele não é reflexo de um atropelo de cabo a rabo, tá? Se você colocar em momentos de melhor futebol dos dois times, até o 3-0 estava equiparável. Depois, o Manchester City começou a se defender e o Manchester United, inclusive, conseguiu grande parte das 12 finalizações. Enfim, e quando eu falo das qualidades individuais, eu tenho que falar, por exemplo, do fato de que quem tem Haaland bota medo no adversário. Nos últimos 5 dias, o Haaland marcou 7 gols. 5 dias, 7 gols. Ele marcou mais gol do que pegou no sono, na hora de dormir, sabe? 5 pela Noruega contra a Moldávia. Só contra a Moldávia. Ninguém fez isso nas eliminatórias da Eurocopa desde a década de 70. 5 gols no mesmo jogo. O Haaland foi lá e fez. E agora 2 contra o Manchester United. É um número assustador, ainda mais comparado a outros. Por exemplo, para brincar aqui na nossa realidade, apenas 5 jogadores de toda a edição atual do Campeonato Brasileiro marcaram mais gols do que o Haaland. Caio Jorge, Verratti, Arrascaeta, Pedro e Vitor Roque. Todos os outros marcaram os mesmos 7 gols ou menos em todo o Campeonato Brasileiro de 2025 do que o Haaland nos últimos 5 dias. Desde que o Haaland chegou à Inglaterra, ele marcou contra o grande rival, o Manchester United, 8 vezes. Ninguém marcou mais gols no Manchester United do que o Haaland, nem mesmo o Salah, que é também um grande carrasco. Todo o Manchester United, nesse mesmo período, marcou 8 gols contra o Manchester City. Hoje o Haaland alcançou 50 gols em 50 jogos da Premier League dentro de casa, aqui nesse estádio. No total, são 90 gols em 101 partidas. Ele já está no top 50 de artilheiros históricos do Campeonato Inglês. Falta 1 para ele empatar com o Solskjaer, 4 para o Berbatov, 5 para chegar ao número de Van Nistelrooy. Isso só para citar 3 lendas multicampeãs pelo Manchester United. Para além de Haaland, que poderia inclusive ter marcado mais gols hoje, destaque também para 2 peças sumidas nos últimos tempos. Jeremy Doku, fundamental nos 2 primeiros gols, foi muito bem no primeiro tempo e até ali meados do segundo tempo. 2 assistências, o mesmo número que ele teve nas 17 partidas de Premier League anteriores. Hoje, considerando talvez importância e grau de rivalidade,
e atuação individual, foi uma das melhores partidas do Jeremy Doku, se não a melhor, com a camisa do Manchester City. Outro que estava sumido há muito tempo e que hoje resolveu brilhar. Phil Foden. Onde é que você estava, meu filho? Para mim, o grande craque do último título do Manchester City na Premier League. Porém, desde então, e eu falo da temporada passada completa, absolutamente sumido, infelizmente muito aquém do Foden, que 2 temporadas atrás era sim um dos melhores jogadores da Premier League e do planeta. Ele é um garoto da casa, da região, tinha o apelido de Iniesta de Stockport quando cresceu. Stockport é uma cidade na Grande Manchester, na região metropolitana. Torcedor do Manchester City, carrasco do maior rival. Se o Haaland tem 8 gols desde que chegou, nas últimas 4 temporadas o Foden tem 7. Deve ser muito bonito torcer para um time, jogar no seu time e ser o carrasco do seu grande rival que você cresceu sendo ensinado a detestar, sabe? E hoje ele volta a brilhar e volta a aparecer justamente contra o Manchester United. É o primeiro gol do Foden na Premier League desde janeiro. Se ele voltar próximo do que ele era, melhora muito o Manchester City. O próprio Guardiola admite isso, sente muita falta, não tem um jogador como o Phil Foden no elenco. E pode inclusive melhorar a seleção da Inglaterra em temporada que deságua na Copa do Mundo. Mesmo quando muito bem pelo City, ele nunca conseguiu entregar na Inglaterra o que jogou aqui. Então não é algo automático, mas para o Manchester City, se ele voltar a jogar bem, ele volta a ser o que era. Outro ponto importante para se destacar, a estreia de Gianluigi Donnarumma foi irretocável. Muito boa estreia e quando exigido ele foi fantástico. A defesa que ele faz no segundo tempo, num chute do Mbeumo, ela é coisa de cinema. A gente está acostumado com essas defesas do Donnarumma, especialmente na última temporada. Mas além dessa defesa, ele foi muito bem, por exemplo, no jogo aéreo, em lances de escanteio. Chegou muito bem, chegou já como titular automaticamente e entregou uma grande exibição, um grande cartão de visitas para a própria torcida dentro de casa. O Haaland, inclusive, saiu encantado, ele na entrevista pós-jogo disse que se fosse voto do Haaland, o prêmio de melhor do jogo que foi dado para o Haaland seria para Gianluigi Donnarumma. Eu acho um exagero, mas eu entendo que realmente chegou muito bem o goleiro italiano. Do outro lado, o goleiro contratado para a saída do Onana ficou no banco de reservas, o belga Lamens. O titular foi o Baindir. Não falhou nos gols, mas também não salvou. Quem falhou nos 3 gols foi o Luke Shaw. Muito, muito mal. Se é um não inglês entregando essa atuação do Luke Shaw, eu fico pensando o que a imprensa inglesa diria sobre isso. Benjamin Sesko foi titular pela primeira vez na Premier League. Ele só tinha sido titular contra o Grimsby Town, naquele vexame na Copa da Liga Inglesa. Pôde fazer alguma coisa enquanto recebeu bola, depois foi engolido pela partida. Não conseguiu ser muito acionado, teve uma chance ou outra. Eu acho que entregou sinais positivos, mas nada que valha muito tempo aqui do vídeo. E mais uma vez o sistema do Ruben Amorim entregando, cara, algumas falhas que eu não consigo entender. Assim, primordialmente hoje, eu acho que o que se deu foi uma vitória, repito, por conta das qualidades individuais. Mas o sistema do Amorim tem falhas defensivas e espaços defensivos que, cara, no esquema de 3 zagueiros, é muito difícil, sabe, você entregar tantos gols e não conseguir anotar tantos gols, assim, como deveria, porque cria muitas chances. Foram 12 finalizações, né? Contra 13 do Manchester City. Bruno Fernandes como volante, mais uma vez, do lado do Gart, atrás do Sesko, mais adiantado, estavam Mbeumo e Amad Diallo, e o Bruno e o Ruben Amorim defendendo essa decisão mesmo depois da partida. Eu não consigo entender. E as estatísticas são muito ruins para o Ruben Amorim. Na Premier League, 31 jogos, 16 derrotas, 7 empates e 8 vitórias. 8 vitórias somente, cara. E metade delas contra times recém-promovidos, que saíram da 2ª divisão na temporada passada e nessa, como o Burnley, por exemplo, antes da data FIFA. É muito complicado, cara. A entrevista pós-jogo do Amorim foi muito difícil. 8 Premier League wins since you've been here.
at some stage you're going to have to accept that the way you set up your team is just not working. It's not creating enough wins, and people are finding it easy to play against you. Find it easy to play again, guys. You have an, you have. I understand that, and I accept. So it's not a record that you should have in Manchester United. There are a lot of things that you have no idea what happened during these months, but I accept that. But I'm not going to change. When I want to change my philosophy, I will change. If not, you have to change the man. So, and we will talk about that every game that we lose. I don't believe in that, in the system or whatever. I play my way, and I'm going to play my will until I want to change. E ele está convicto, não vai mudar a filosofia de jogo dele, ou seja, ele não entende as críticas ao sistema. E aí tem aquela velha frase, né, que a insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É claro que futebol não é ciência, mas eu realmente perco confiança na possibilidade do Amorim reverter esse quadro que é muito ruim. E lá se vai mais um treinador do Manchester United muito em breve, se as coisas não mudarem. Sei lá, cara, existe algo maior, mais profundo, porque esse clube realmente ele vive um inferno astral há uma década e meia, quase. Uma década e meia, quase. Mas é isso. Contra o Manchester City aqui não era para se esperar uma grande vitória. Aliás, o Manchester United jogou um pouco melhor hoje, em vários momentos do jogo, do que quando venceu aqui na temporada passada com o próprio Rubem Amorim, com uma virada no final. Porém, no fim das contas, essas estatísticas são muito ruins, enquanto para o Pep Guardiola há fragilidades defensivas que vão ser certamente mais testadas já no próximo jogo, aqui na quinta-feira, com transmissão exclusiva da HBO Max. Manchester City contra Napoli de Kevin De Bruyne. Eu te espero lá porque eu estarei aqui. Mas antes disso, temos muita água para passar debaixo dessa ponte do nosso Fred Café. Eu volto aos estúdios com o nosso grande, magnífico apresentador. Vamos lá. Obrigado, Fred. Isso. Grande repórter, hein? Eu já falei para Melita, tá? Manda mensagem para Melita. Eu não quero mais esse cara aqui no programa. Vamos lá, gente. Tem gente que fica comentando, achando graça dessa idiotice, e eu insisto nela. Mas enfim, falando na senhorita Melita, deixa eu dar um golinho no meu café fresquinho, como sempre. Temos uma novidade. Se você não é uma pessoa atenta às minhas redes sociais, eu entendo, né? Muitas vezes nem eu mesmo sou atento às minhas próprias redes sociais. Se você não é atento às redes da Melita, eu entendo menos. Porém, pelo menos as redes do Real Madrid você tem que dar um pouquinho da sua atenção, né? E tanto o Real Madrid, quanto a Melita, quanto eu, e muita gente, anunciamos nessa semana que passou a Melita como a mais nova patrocinadora do Real Madrid. Ou seja, o Real Madrid virará tópico em alguns dos nossos encontros aqui no Fred Café, como hoje, por exemplo, vai ter uma nota ali de rodapé sobre a vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedade, mais um clube para eu prestar um pouquinho mais da minha atenção, e a honra é toda minha, né? Quanto mais jogos do Real Madrid eu vir, mais, enfim, bem equipado estarei para falar do futebol europeu aqui nesse encontro entre especialistas do futebol europeu, promovido pela Melita, especialista em café. Aproveito para te, mais uma vez, recomendar o cupom CAFRED, né? No site da melita.com.br você tem 10% de descontos com o nosso cupom e frete grátis em compras acima de R$250, combinado? A Melita é a patrocinadora do Fred Café, é a nova patrocinadora do Real Madrid, e a Melita desperta você para sentir mais o esporte. Vamos dar sequência à nossa estrada da Premier League com a quarta rodada concluída, falando do campeão que segue líder com 100% de aproveitamento, Burnley 0, Liverpool 1. Mais uma vitória nos finalmente, na bacia das águas? Das almas? Rapaz, deixa eu checar aqui. Bacia das almas. Bacia das almas. Pensei em bacia, pensei em água. Mas enfim, na bacia das almas o Liverpool conseguiu essa vitória
quarta vitória em 4 rodadas com um gol decisivo marcado depois dos 80, depois dos 35 do segundo tempo, portanto, é a primeira equipe da era Premier League a conseguir tal feito. Não só nas 4 primeiras rodadas, tá? Em 4 rodadas consecutivas em qualquer ponto da competição. Chiesa, aos 88 minutos contra o Bournemouth, depois o Salah fez o quarto, mas do Chiesa foi, né, quem destampou a lata. N'Golo Morra, aos 100 minutos contra o Newcastle, Szoboszlai aos 83 contra o Arsenal e agora Mohamed Salah de pênalti aos 95 contra o Burnley. Já há quem esteja apelidando essa mania de você, do Liverpool, de slot time, clara referência ao Fug Time para os mais jovens ou os mais desinteressados à época que o Manchester United tinha grandes vitórias, muitas vezes de virada nos acréscimos e tudo mais. Inclusive um título de Liga dos Campeões dessa forma em 99 contra o Bayern de Munique no Camp Nou. E o próprio Liverpool teve um pedacinho de Klopp Time, mas que na época foi apelidado de Mentality Monsters, de conseguir viradas e viradas nos minutos finais da Premier League. Enfim, fora essa curiosidade do Liverpool testando, né, a capacidade cardíaca do próprio torcedor, uma vez mais a vitória foi maior do que a atuação. Né? E aqui contra um ferrolho muito bem armado e sem qualquer interesse em atacar. O Alisson poderia ter visto o jogo sentado numa cadeira de praia, tomando um belo chimarrão. Foi um jogo de ataque contra a defesa mesmo, tá? O Burnley não criou nada e não quis criar nada. Toda chance de contra-ataque era uma chance, na verdade, de tentar manter um pouquinho de posse de bola para gastar um pouco do tempo e tirar um pouco do sufoco do Liverpool da própria defesa. Acho que até os 30 minutos do primeiro tempo o Burnley não tinha trocado mais do que 15 passes. Assim. Foi um negócio assim, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Porém, ainda que muita gente apelide isso de antijogo, eu entendo, meu amigo, que o vocabulário do futebol ele tem espaço para qualquer sotaque. E esse sotaque ele faz todo sentido se você é o Burnley, com as condições do Burnley, recebendo o Liverpool. Se quiser ser o Burnley alegre, moleque, vai cair como caiu com o Company. Então esse Burnley tentou ser um pouco mais old school, um pouco mais defensivo de maneira consciente e defendeu-se muito bem. Né? O Liverpool teve 24 chutes a gol fora o pênalti, apenas 3 exigiram defesas do Dubravka. Dubravka, não tem essa, eu acho. Tô errando muita coisa, hein? Vamos lá. Vamos concentrar, Fred. Senão o repórter vem aqui tomar teu lugar. Tá ligado? Enfim, uma atuação praticamente perfeita do setor defensivo do Burnley, praticamente. É claro, se você passa o tempo todo dentro da própria área, o azar deixa de ser acidente para virar rota, para virar caminho. E a gente teve o canibalismo esportivo de Hannibal, que deu ao Liverpool o gol da vitória. Teve uma pane mental, uma cãibra cerebral, e aí ele, né, estendeu o braço onde nem deveria estender. Não foi um lance em que levantar o braço é algo que você classificaria como instintivo, mas o Liverpool não tem nada a ver com isso e conseguiu fazer o gol da vitória com o Salah convertendo pênaltis, o que nem sempre é algo que a gente possa contar como algo garantido, né? Então, converter pênaltis também é mérito. E o Salah agora se isola como quarto maior artilheiro da era Premier League com 188 gols, agora à frente de Andy Cole com 109 jogos a menos. E olha que o Andy Cole jogou muita bola. Próximo da lista, Wayne Rooney. Faltam 20 para o Mohamed Salah empatar com o nosso queridinho Shrek. O Salah já tem 2 gols e 1 assistência em 4 rodadas na Premier League, só que mais uma vez jogou mal, tá? O Salah ainda não jogou bem. É uma característica do Salah ser um cara que consegue amassar números, mesmo não jogando bem. Só que esse começo de temporada do Salah coloca uma pulguinha atrás da minha orelha, tá? E assim, diferentemente dos outros jogos em que defensivamente o Liverpool pecou, dessa vez não dá nem para você julgar isso porque não foi testado. Só que ofensivamente, contra esse ferrolho do Burnley, foi emperrado. Né? É algo que grandes equipes passam
em qualquer lugar do mundo, seja no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Espanhol, no Campeonato Inglês. Se você é o dominante e enfrenta alguém que só quer se defender, é difícil realmente você atacar e arranjar espaços. Porém, eu não sei se eu escolheria o Gakpo para ser o meu ponta esquerda quando você tem essa configuração defensiva do adversário. Quando o Enigo Moura entrou, ele em pouquíssimo tempo, ele fez muito mais do que o Gakpo em toda a partida. Isso quer dizer que o Enigo Moura é mais jogador do que o Gakpo? Não. Porém, para essa característica de jogo, você ter um cara como ele, ou até mesmo como o Chiesa, um cara mais driblador, mais rápido nos espaços pequenos, um cara um pouquinho mais, futebol moleque, eu acho que faz mais sentido do que ter o Gakpo por ali. Mais uma vez, não gostei do Wirtz. Isso quer dizer que o Wirtz é um flop, que ele é um fracasso, que ele nunca será o que ele foi na Alemanha? Não. Porém, eu espero mais do Wirtz do que o que ele entregou até agora. Há uma clara necessidade de adaptação. E tá tudo bem. Eu só não sei se no próximo jogo em que o Wirtz não conseguir entregar algo mais rapidamente do que ele tem entregado, ele melhorou um pouquinho no segundo tempo contra o Arsenal, ele melhorou um pouquinho no segundo tempo contra o Burnley. Eu não sei se quando você tiver o Frimpong bem fisicamente para começar na lateral direita, se você tira o Szoboszlai do time. Ou vai tirar o McAllister para recuar um pouco o Szoboszlai e deixar o Wirtz. É uma questão para o Arne Slot começar a pensar, ainda que eu acho totalmente coerente manter o Wirtz para ele pegar esse ritmo de jogo, para ele se adaptar à equipe, à nova liga e aos adversários. Ele tem menos tempo para pensar do que na Bundesliga, isso é muito claro. Ainda mais quando enfrenta um ferrolho como esse, né? O McAllister também não foi muito bem, o Ekitike teve poucas chances, enfim. Acho que o Slot demorou um pouquinho para mexer no time também. Ele termina apenas com o Van Dijk como zagueiro, porque quando você enfrenta times assim, o teu zagueiro vira camisa 10, ele está pisando na meia-lua da defesa adversária, e aí o que você espera dele é algo que muitas vezes ele não tem por que entregar, que é ser um distribuidor de jogo, e o Konaté não é isso. O Van Dijk é melhor, mas o Konaté não é. Ele demorou para tirar o Konaté, mas enfim, ele dobrou as pontas, né? Colocou dois no centro do ataque, o Salah terminou por dentro com o Frimpong e o Bradley ali do lado direito. E aí começou a dar um pouquinho certo, o Enigo Moura achou o Frimpong para uma finalização que foi a mais clara que o Liverpool teve no jogo já na reta final, e depois teve o lance de sorte, o lance do pênalti e a vitória que veio para esse Liverpool 100%. Detalhe que o Szoboszlai foi titular na lateral direita. Tudo bem, o Frimpong está voltando de lesão, mas o Bradley, ele jogou 166 minutos com a seleção da Irlanda do Norte na data FIFA, né? Foi titular no primeiro jogo, entrou no segundo tempo no segundo jogo, então assim, não foi uma opção apenas física, por uma incapacidade física dos concorrentes e dos naturais da posição. O Bradley poderia ter jogado, mas o Slot não quis tirar o Szoboszlai do time. Do outro lado, uma partida muito ruim do Kerkez, né? Assim, toma um cartão amarelo bobo por uma simulação completamente desnecessária. Cartão amarelo correto. E depois ele fica por um fio de tomar o segundo, o Slot entendeu o recado e passou outro. Tirou inclusive antes mesmo do intervalo para a entrada do Robertson. Outro lance que eu anotei aqui, mas que eu vi um segundo ângulo e estragou para mim. Eu tinha anotado o balão que o Gravenberch deu no primeiro tempo, porém, por outro ângulo, deu para ver que foi totalmente sem querer. Eu acho que ele quis tocar a bola e acabou sendo um balão lindo. Eu ia colocar aqui que deu orgulho pro Deco, que é o autor de um dos balões que mais marcaram a minha vida. Com a camisa do Fluminense contra o Avaí, a vítima foi o Batista no Newton Santos, que na época não se chamava Newton Santos. Se você não viu, por favor, veja. Falando para falar de estreias, foi a estreia da belíssima camisa verde que eu já adquiri e vou utilizar muito em breve, mas não foi a estreia do Isaac, que não ficou nem no banco de reservas, tá? Eu já sabia que ele não seria titular, o Slot já tinha avisado isso na entrevista de véspera do jogo, mas ele ficar fora até do banco me surpreendeu. Eu achei que ele poderia ir pelo menos para, enfim, viver um dia de jogo com o elenco do Liverpool, e ele não foi nem para o banco de reservas. Ele não fez pré-temporada, jogou 20 minutos contra Kosovo pela seleção da Suécia, entrando no segundo tempo, evidentemente, mas o Slot já garantiu que a estreia dele terá como palco
Anfield e a Liga dos Campeões nesta quarta-feira contra o Atlético de Madrid. Eu estarei lá. E eu vou te cobrar, Ancelotti, se você não colocar o Isaac por alguns minutos no segundo tempo que seja. Mais um ferrolho pela frente, né? Mais um ferrolho pela frente desse Liverpool. Um detalhe divertidinho é que eu assisti a maior parte do segundo tempo ao lado do Michael Owen e do Peter Schmeichel, que eu estava no Etihad Stadium para cobrir a partida, né? Eu estava não, desculpa, o Fred repórter. E aí eu assisti a maior parte do segundo tempo. Quando saiu o gol eles já não estavam lá, já estavam ao vivo no campo, mas foi um momento feliz. O Fred moleque, que assistia a esses caras em campo na Premier League, ficou muito feliz de estar nesse ambiente. 3 pontos atrás do Liverpool está o Arsenal. The Arsenal 3-0 para o Nottingham Forest no Emirates Stadium. Trio de ataque titular 100% novo. 3 gols, bom futebol e facilidade mesmo em meio a lesões que antigamente poderiam doer muito mais nos calos do Arsenal do que dessa vez. Repito, o elenco está muito bem equilibrado e muito bem montado. Talvez seja o elenco mais equilibrado do futebol europeu. Da Inglaterra não tem nenhuma dúvida. Também teve a estreia do Mosquera ali como titular na zaga. O Arsenal está demonstrando mais e mais força, pegando tração nesse começo de temporada. Eu sei que perdeu para o Liverpool, mas não jogou mal em Anfield, apesar de ter aquela discussão que eu trouxe aqui, né, no último Fred Café, falando de Premier League, que faltou um pouquinho de ousadia e poderia ter tentado alguma coisa mais. Enfim, esse Arsenal ele precisa estar nas conversas de candidatos ao título da Premier League, evidentemente, e ele precisa dar um passo adiante, e eu acho que ele está dando. Né? Se será o suficiente para ser campeão, cara, o grau de concorrência na Premier League ele é muito, muito, muito alto, mas pode ser sim a temporada do Arsenal, como, entre aspas, tem que ser. E a diretoria fez o que deveria fazer na janela de transferências, e o time está fazendo o que deveria fazer, e o Zubimendi, meus amigos, que golaço! Certamente o mais bonito da Premier League até aqui para mim, tá? Mais do que o Szoboszlai contra o próprio Arsenal, acho que aí complicou, né, Fred? Talvez, tá ali na conversa. Mais do que o gol do Richarlison na primeira rodada. É um gol lindo, 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 lindo. Quase desvia na cabeça do zagueiro. O Matzel chega a tocar na bola, mas é aquele toque irrelevante, tal qual o do goleiro Elton na falta de Petkovic no Flamengo e Vasco de 2001. É isso, né, do Tri. Acho que foi isso. Enfim, não foi tão bonito como o do Pet, mas a câmera de trás do chute, ela é maravilhosa. E ele ainda tentou fazer outro depois, mais ou menos o mesmo estilo, de primeira de fora da área. Não foi tão longe do gol não, mas evidentemente a bola não entrou. Diferentemente do terceiro gol do Arsenal, segundo gol do próprio Zubimendi na partida, de cabeça, mesmo pequenininho, ele conseguiu subir mais alto ali no cruzamento do Leandro Trossard. Já tem o mesmo número de gols que em toda La Liga na temporada passada pela Real Sociedad. Aliás, o Arsenal entrou com um trio que foi titular em alguns jogos pela Real, alguns anos atrás. Odegaard, Merino e Zubimendi. O Odegaard, aliás, que azar, né, bicho? Com 8 minutos de jogo, ele teve uma lesão no ombro contra o Leeds United antes da data FIFA, jogou os 2 jogos com a Noruega, tudo certo com o Odegaard, e com 8 minutos ele já cai em cima do mesmo ombro da lesão anterior. Mas o Arteta disse que não tem nenhuma cara de precisar de cirurgia, tomara que assim seja, o Odegaard tendo um começo de temporada picotado. O segundo gol do Arsenal, com 42 segundos do segundo tempo, se eu não me engano, ele é muito bonito, que é um gol em 3 toques. Calafiori lança, Eze deixa a bola quicar, espera o tempo certo do Gyökeres, cruza para o Gyökeres em um toque fazer o segundo gol do Arsenal. O Eze foi titular pela primeira vez com a camisa do Arsenal e na posição do Martinelli, mesmo depois da lesão tão cedo no jogo do Odegaard. Quem entrou foi no Aneri e o Eze ficou ali na ponta esquerda, tá? Então, me parece que é a posição primária que o Arteta vê o Eze, pelo menos nesse começo dele com a camisa do Arsenal, e ele tem um molho na cara. Ele é muito diferente, muito boa partida do Eberechi pela primeira vez dentro de casa no Emirates Stadium como gunner e dentro de campo e jogando muito bem. O Martinelli com sinal amarelo
É um 2025 ruim do brasileiro e eu não sei nem como é que ele foi convocado pelo Ancelotti, tá? Nessa última data FIFA. E o Calafiori, que participou, né? Que faz o lançamento pro Eze nesse segundo gol, é um todocampista desde a temporada passada, porém, especialmente nessa temporada, ele tá pisando mais fora do corredor esquerdo. E, cara, que as vozes tão sedutoras do departamento médico não consigam seduzir o Calafiori nessa temporada, porque se ele estiver bem fisicamente, ele tem toda a pinta de ser um cara que pode ser pilar de time campeão. É muito bom jogador. Então, se não se machucar, a tendência é que ele seja muito importante para essa temporada do Arsenal. E aí o Lewis Skelly ele fica ali como reserva, porque nesse estágio das duas carreiras o Calafiori é mais confiável e é mais jogador. O Gyökeres, ele recebe algumas críticas. Cara, é muito engraçado, é um roteiro muito parecido com o do Haaland, porque ele chega e a galera espera um pouco mais de finesse, de sofisticação técnica de um centroavantão, e ele não tem isso, né? Assim, e ele não tá lá para isso. Quando não tem espaço para correr, que é um dos grandes pontos fortes do jogo dele, e não teve mesmo contra um time treinado pelo Postecoglou, ele precisa ser o cara da finalização, do último toque. E que mais jogadores do Arsenal entendam que o Eze já entendeu no primeiro jogo com o Gyökeres. Meu irmão, cruza de primeira, espera o cara se movimentar bem para deixar a bola no pé dele. Ele deu apenas, acho que, 3 chutes a gol, colocou uma bola na trave de uma jogada do próprio Gyökeres, mais uma vez pegando a bola na esquerda e indo para o centro, e depois, nessa vez, ele terminou da direita, né? Na rodada passada ele fez o gol no centro da área. Eu gosto desse começo do Gyökeres com a camisa do Arsenal, tá? Ele tá lá para isso, 3 gols em 4 rodadas. Lembrando que o artilheiro do Arsenal na Premier League passada teve 9 gols, que foi o Kai Havertz. Pois é, o Havertz, que se machucou no meio da temporada, em janeiro, perdão. Esbarrei no microfone. Ele já tem 1/3 dos gols do artilheiro do Arsenal na última temporada. O Gyökeres veio para isso. E o Madueke calando a minha e tantas outras bocas por aí, tá? Assim, ele não tá fazendo com que o torcedor do Arsenal fique rezando de pés juntos toda noite pelo retorno do Saka, algo que aconteceria meses atrás. Por mais que o Nwaneri seja um bom jogador, o Nwaneri é mais reserva do Odegaard, penso eu. E aí o Madueke está conseguindo suprir a ausência do Saka bem no Arsenal e bem na seleção. Um começo de temporada muito bom do Noni Madueke que me surpreende. E eu não tenho nenhum problema em ver que eu... Não sei se eu estava errado, né? Porque ainda está no começo de temporada, mas se eu estiver errado, não tem nenhum problema. E esse começo já me coloca de maneira surpresa, assim. Eu estou surpresa com esse começo muito positivo do Madueke. Do lado do Forest, enfim, era uma estreia realmente muito difícil. O Nuno Espírito Santo saiu porque o Marinakis resolveu apertar um botão de autoimplosão. Vamos ver para onde esse Forest vai. E detalhe é que o Igor Jesus não foi nem relacionado para o jogo, mesmo sem qualquer problema físico, tá? Até onde eu vi, não tem nenhuma questão física com o Igor Jesus. O Jair não ter sido relacionado acabou de chegar, mas o Igor Jesus, que vinha entrando no lugar do Wood nas primeiras rodadas e colocou uma bola na trave em um dos jogos, me parecia natural que ele estivesse no banco e não esteve. O próximo jogo do Arsenal, o Arsenal Basco, visita o Athletic Bilbao, abrindo os trabalhos desse retorno, desse começo de Liga dos Campeões, nesta terça-feira com transmissão da TNT e da HBO Max. Passando para outra equipe que está ali tentando ficar na cola do Liverpool, está ao lado do Arsenal com 9 pontos conquistados, o West Ham 0, Tottenham 3. Volta da data FIFA dando boa sequência às impressões positivas nesse começo de trabalho do Thomas Frank. Perdeu para o Bournemouth, é verdade, mas daqui a pouco eu falo dos cherries, da cerejinha no topo do bolo dessa Premier League, mas a verdade é que as impressões são majoritariamente positivas desse começo de trabalho do Thomas Frank. Eu sei que o West Ham tem toda a pinta de ser um dos sacos de pancada desse começo de temporada da Premier League, não sei se vai ser a temporada toda, mas nessa quadra da temporada já está sendo.
a correta expulsão do Souček ajudou o Tottenham. Ainda assim, o torcedor sabe que em temporadas passadas, oportunidades similares se apresentaram e foram dispensadas, foram jogadas no lixo. Então, é importante que o Tottenham aproveite oportunidades assim e já soma 9 pontos, repito, em 4 rodadas e está no topo da tabela, brigando pelo topo e não estagnado como o companheiro estranho no ninho da segunda metade da temporada, que foi na temporada passada, o Manchester United, que já foi tratado esse tema aqui no vídeo. O Xavi Simons estreou, porém na ponta esquerda. Não sei, tá? Meu amigo Thomas, se essa é a melhor posição para o Xavi Simons. Ele sai com uma assistência, cobrou um muito bonito escanteio. Aquela curva linda, né, que vai lá no segundo pau. Bum, o Pepe Matassar fez o primeiro gol do Tottenham. Quem foi escolhido para a posição que eu gostaria mais de ver o Xavi Simons como 10 foi o Bergvall, o Lucas Bergvall. É bom a gente lembrar, o Bergvall foi um cara contratado pelo Tottenham enquanto tinha propostas de vários gigantes do futebol europeu, Barcelona, por exemplo. E tivemos o Bergvall contratado pelo Tottenham, vai pegando tração, agora conseguiu o primeiro gol dele na carreira dentro da Premier League, também saiu com uma assistência meio sem querer, mas teve uma assistência. E o gol do Bergvall, que aliás é o segundo mais jovem dos Spurs na era Premier League, sair com um gol e uma assistência do mesmo jogo. O primeiro foi o Nick Bambe, em 1992, na primeira temporada da era Premier League. Mas o gol do Bergvall, que foi bonito, né, que ele consegue de primeira de cabeça algo que está na cadeia de fatos parecidos com o grande exemplo que é o gol do Van Persie na Copa de 2014 em solo brasileiro. Tem algo, né, de Van Persie nesse gol, mas está distante, né? Comparações não são equiparações. Isso é uma coisa que a gente tem que entender enquanto sociedade. Se eu falo que tal coisa lembra outra, não é uma equiparação, é uma comparação. Comparação pode ser algo assim, equiparação é assim. Que a gente entenda isso, pelo amor de Deus. Vou até fazer um corte disso aqui para postar. Se você puder fazer, por favor, eu te agradeço. Me irrita isso, cara. Se eu comparo, eu não estou equiparando. Enfim, estou trazendo fantasmas de outros problemas que não tem nada a ver com você. Ou talvez tenha, não sei. O passe foi ainda mais bonito do que a finalização e temos que falar de Christian Romero. Mais um tique, né, nos pedidos de desculpas da minha pessoa, enquanto produtor de conteúdo e analista da Premier League. Já trouxe Donnarumma, já trouxe Madueke e agora trago Christian Romero porque, por grande parte da minha contemporaneidade com o Christian Romero, eu julguei o zagueiro argentino como um zagueiro ok, regular. Não é um zagueiro ruim. Ok, regular para o alto nível, né? Porém, o Romero está dando passos adiante que estão me conquistando. Ele agora como capitão dos Spurs, ele está sendo para mim um zagueiro mais maduro psicologicamente, menos fio desencapado e melhorando ainda mais a qualidade de distribuição de jogo. E esse passe é um exemplo perfeito, uma assistência muito, muito, muito bonita do Romero para conseguir... para o Tottenham conseguir fazer esse segundo gol contra o West Ham. E o Romero já deveria ter um gol no próprio, como é que eu posso dizer? No histórico dessa partida, porque ele abre o placar para o Tottenham no primeiro tempo e o gol é anulado de maneira absurda. Assim, eu não consigo entender como que o árbitro de campo, que foi quem deu... O que aconteceu aqui para mim, tentando trazer uma interpretação do comportamento da arbitragem da Premier League, o que é algo muito difícil porque a consistência é o pior inimigo de qualquer arbitragem de qualquer lugar do mundo. Mas assim, é a 6ª temporada da Premier League com o VAR, em 5 temporadas e algum caquinho,
apenas uma vez o árbitro de campo marcou falta no lance de gol e o VAR anulou a falta para confirmar o gol. Ok? Então, quando o árbitro de campo vê uma falta que não existe do Van de Ven no Walker Peters, é muito difícil, dentro da consistência do VAR na Premier League, que ele anule a marcação da falta para confirmar o gol. Porém, o passado não justifica o erro do presente. Isso aqui é um erro da arbitragem, que prejudicou o Tottenham nesse momento. Que bom que não prejudicou na vitória e, enfim, não foi algo que custou pontos para o Tottenham, porém é um erro da arbitragem. E o West Ham, bicho, para fechar aqui os comentários sobre esse jogo, todas as 3 derrotas foram por 3 gols de diferença. 5-1 do Chelsea no Estádio Olímpico, 3-0 do Sunderland fora de casa e agora esse 3-0 do Tottenham. Virou passeio, assim. Eu vi uma piada maravilhosa, porém cruel, dizendo que muitos torcedores do West Ham ficaram até o fim da partida para evitar o trânsito. A piada aqui é que quando o time está tomando um sapeca iaiá dentro de casa, a galera vai embora no meio do jogo, né? Porque tá de saco cheio e quer evitar um pouco o trânsito de fim de jogo. E a piada é que o West Ham toma tanto sapeca iaiá dentro de casa, e não é só dessa temporada, que sair no meio do jogo já é o padrão e o trânsito tá ali e não no fim do jogo. Enfim, não sei se precisava explicar, mas eu expliquei. O próximo jogo dos Spurs é o retorno, espero que triunfal, na Liga dos Campeões, recebendo o Villarreal dentro de casa. Vamos passar para Brentford 2, Chelsea 2. O Chelsea, que poderia estar na vice-liderança, porém tropeçou. Eu imaginava uma vitória mais tranquila do que se desenhava, porém ainda assim o Chelsea tinha a faca e o queijo na mão e acabou com a faca cega. Acabou sem nenhum pedaço de queijo para digerir, feliz da vida podendo estar com 10 pontos ali, mais na cola do Liverpool do que Arsenal, Tottenham e Bournemouth. E mais uma vez a defesa foi um dos pontos fracos do time, cara. A facilidade do primeiro gol, que pareceu muito o gol mal anulado do Fulham contra o Chelsea antes da data FIFA. Falando em mal anulado, tivemos um gol mal confirmado e também preciso passar por isso aqui, um erro do VAR. O Ouattara, atacante do Brentford, estava impedido. Fred não tem impedimento em lance de lateral, não foi diretamente do lateral, teve um desvio que cria uma nova ação, portanto, o Ouattara estava impedido. Ao contrário do que muita gente especulou, o VAR observou esse impedimento, porém julgou que o Ouattara não participou do lance, ou seja, não interferiu. Gol legal para o 2-2 do Brentford, o gol do Fábio Carvalho, em mais uma bobeada defensiva que não é anulada pelo erro da arbitragem. Porém, bicho, assim, a regra fala em tentativa clara de contato com a bola, de interferência no lance. E o Ouattara tentou claramente, ele esticou a perna para tentar tocar na bola. Para mim, erro da arbitragem, o gol do Brentford deveria ter sido anulado. Não foi. A vida é assim. Uma vez, né, a arbitragem te beneficia, em outra ela te prejudica. Eu nunca acredito em intenção, e sim em erro. E teve um erro agora contra a Chelsea, como já houve pró-Chelsea, já falei aqui do gol do Fulham, e todas as equipes passam por isso. O Maresca rodou o time titular nessa partida cravada entre um retorno de data FIFA com longas viagens para muitos jogadores e a proximidade do jogo contra o Bayern em Munique. Então ele rodou o time, o Arteta descansou o Declan Rice contra o Forest e o Maresca rodou um pouco mais, né? Eu não entendi muito bem por que ele colocou o Fofaná na lateral direita. O Rato não foi bem na lateral esquerda com o Cucurella descansando. Tosin e Chalobah, eu já falei aqui algumas vezes, eu não tenho confiança no setor defensivo do Chelsea. O Sanches dessa vez não foi culpado de nada, inclusive fez boas defesas, mas o setor defensivo do Chelsea para mim não a zaga, tá? As opções de zaga para mim não são de um time que possa brigar para ser campeão da Premier. É um tropeço que tem toda a cara de para, infelizmente, dar razão a pessoas como eu e muitos torcedores do próprio Chelsea que desconfiam da capacidade desse time
e desse elenco de manter uma consistência no nível de exigência que a Premier League tem tido, né? Para você ter lá 85, 90 pontos para ser campeão. E esse é o tipo de tropeço que custa ao Chelsea, né? Então eu sinceramente vejo um eco de um discurso que não é novo nessa partida, tá? E diferentemente da última temporada, em que o Chelsea estava em competições europeias também, agora a rotação vai ter que ser na Premier. Porque na temporada passada era molecada na Conference até a reta final, o Palmer não foi nem inscrito na primeira fase, e foco total na Premier. Agora não, agora você tem a Liga dos Campeões e isso vai exigir mais do elenco do Chelsea. O Gittens mais uma vez mal, né? Custou 50 milhões, já tem muitas críticas. Assim, para mim parece muito claro que o Garnacho tem uma chance muito clara, muito grande de ser titular desse time do Chelsea, porém o Estevão também. O Estevão não jogou porque, segundo o Maresca, ele estava doente durante toda a data FIFA, o que me estranhou porque ele foi titular contra o Chile, jogou 65 minutos e jogou depois quase meia hora entrando no segundo tempo contra a Bolívia lá na altitude. Mas segundo o Maresca, ele estava doente, voltou doente e não pôde estar disponível para essa partida. Mas assim, em terra de Gittens, o Estevão é rei. Então, pelo menos nesse momento, né? Esse começo de temporada, o Gittens, que já demonstrou bom futebol pelo Borussia Dortmund e tal, mas é um cara muito inconstante. O Estevão também pode ser que seja, como foi no Palmeiras, né? Mas nesse momento, se você tem que optar entre Gittens e Estevão, vamos com o Estevão, mas a tendência é que ele pela esquerda, o Garnacho, que entrou no segundo tempo, seja titular. O Palmer voltou de lesão e em poucos minutos já fez um gol com uma assistência meio sem querer do João Pedro. Primeiro gol do Palmer sem ser de pênalti em 2025 na Premier League. O que mostra como o futebol dele caiu na segunda metade da temporada passada. E vamos ver se ele consegue uma sequência boa física para voltar a ser aquele Cole Palmer. E o João Pedro, agora com essa assistência meio sem querer, tem 3 assistências e 2 gols marcados pelo Chelsea em 4 rodadas. É o único jogador do Chelsea a chegar às 5 primeiras participações de gol na era Premier League. O único jogador a conseguir isso que o João Pedro conseguiu em menos rodadas foi o Hazard, que conseguiu nas 3 primeiras rodadas dele com a camisa do Chelsea. Se o João Pedro está numa conversa com o Hazard, eu acho que são elogios muito grandes. Ele que jogou de 9, principalmente, tá? Ele foi, majoritariamente, ele foi titular como camisa 9. Aí o Tyreek George, moleque da base, entrou no intervalo. O João Pedro virou 10 atrás do George. Por poucos minutos, acho que 10 minutos até a entrada do Palmer. E aí o George foi para esquerda. E o João Pedro voltou a ser camisa 9 e o Palmer como camisa 10. O Gil não foi relacionado, né? Achei estranho. Com o Delap machucado, o Mark Gil, que foi chamado às pressas pelo Chelsea do empréstimo para o Sunderland, não foi relacionado para essa partida. Golaço do Caicedo, também a gente tem que, se eu falei do gol do Zubimendi, o gol do Caicedo precisa estar nessa conversa também. É que como a bola ela vem rasteira, fica mais fácil, menos complexo. Mas é uma curva ainda mais bonita do que o do Zubimendi, mas o Zubimendi tem para ele em desempate ali, a bola ter vindo, né, aérea, que é um chute mais difícil. Eu que já joguei muita bola na minha vida, muito em termos de quantidade, não de qualidade, eu, né, já isolei muitos chutes como o do Zubimendi e do Caicedo também. O Caicedo, o que eu ia falar? O Estevão doente, é isso. O Chelsea com essa cara de que pode ser um time mais copeiro do que um time de pontos corridos. Próximo jogo, Bayern em Munique, na quarta-feira. Que coisa linda, hein? O Jordan Henderson muito bem nessa partida, viu? Muito bem mesmo. Com a camisa do Brentford, evidentemente. E temos que falar do Bournemouth. 2-1 para cima do Brighton, 9 pontos. Andoni Iraola perdeu quase toda a defesa e está entregando o melhor início de Premier League da história dos Cherries. A cereja no topo do bolo do Fred Café veste vermelho e preto. O Bournemouth de Iraola é
uma poesia em movimento, poetry in motion. Num jogo, assim, o Brighton teve fases em que foi até melhor do que o Bournemouth jogando fora de casa. O começo do Brighton é aquém, né? Pressão do Hurzeler, treinador mais jovem dessa Premier League. Mas o Bournemouth tem muita qualidade, principalmente na figura de Semenyo, um dos principais jogadores desse começo da Premier League. Gol de pênalti para fazer o segundo, o Scott, que fez o primeiro, não foi? O Alex Scott fez o primeiro bonito gol do jogador do Bournemouth. O primeiro gol dele na Premier League desde dezembro de 2023. E tá bonito, cara. Tá bonito. O zagueiro que o Bournemouth contratou nas últimas horas do último dia de janela foi titular com a lesão do Diakité, tá? Aí vai ser difícil de ler. Milosavic, 18 anos de idade, e foi titular e foi bem. O Bournemouth que está fazendo um começo de temporada que deixa o nosso coração palpitando de felicidade. É bonito, né? Ver um time pequeno fazendo o que o Bournemouth está fazendo, e o Iraola é um belíssimo treinador de futebol. O Newcastle conseguiu finalmente a primeira vitória dele na Premier League, 1-0 para cima do Wolverhampton. Wolverhampton. Primeira vitória com gol de Woltemade, o gigantão, o pirulão, como fala o Arthur Quesada. Ele chegou com Big Nick Energy. Né? Um trocadilho que o próprio Newcastle colocou no Twitter, eu vou colocar por aqui. Quem fala um pouquinho de inglês vai entender, eu não vou tentar explicar porque não é de muito bom gosto. Enfim, é o terceiro alemão a estrear com gol na era Premier League, atrás de Klinsmann, com a camisa dos Spurs, e Gundogan, claro, com a camisa do Manchester City. O Newcastle consegue essa vitória, que poderia ter vindo antes se o Woltemade estivesse lá, porque em outros jogos faltou esse camisa 9, com a greve do Isaac e a demora para contratar uma reposição. O Woltemade entrega o que o Newcastle já estava asfixiado precisando, é o oxigênio desse Newcastle, que infelizmente o outro contratado para a posição já se machucou, o Wissa foi jogar com o Congo, foi importante, fez gol na data FIFA, porém machucou o joelho 4 ou 5 semanas fora, portanto deve voltar apenas depois da data FIFA de outubro, se pá depois da data FIFA de novembro. Então é um período de inatividade para uma das reposições para as saídas de Isaac e Callum Wilson. E o Wolverhampton tem 4 derrotas nas 4 primeiras rodadas de qualquer divisão do futebol inglês, pela primeira vez em 127 anos de história. Sinto pena de André, João Gomes, Pedro Lima, John Arias, mas é um começo muito ruim e pressão está em Vitor Pereira. Esse Wolverhampton que perdeu Matheus Cunha, perdeu White Nuri, está tentando se encontrar e não está achando nada. Para fechar, vamos falar então rapidamente dessa vitória do Real Madrid contra a Real Sociedad. O Mbappé no começo de temporada voando baixo, né? Terminou a temporada passada com 44 gols, não é isso? Assim, um negócio absurdo. Ainda que sob muitas críticas, muito mais pelo desequilíbrio coletivo do Real Madrid do que por uma inatividade ou ineficiência do próprio Kylian. É um jogadoraço. Gol e assistência contra a Real Sociedad, são 6 gols contando seleção e 2 assistências nesse começo de temporada. Muito, muito bem e decisivo mais uma vez para uma vitória do Real Madrid, em meio a um erro da arbitragem admitido pela própria comissão de arbitragem do futebol espanhol. A expulsão do Hausen não era para expulsão, não era para vermelho direto, não configurou chance clara e manifesta de gol, né? Foi falta, era para amarelo e não era para vermelho. O Rodrigo mais uma vez 100 minutos, porém dessa vez eu não coloco tanto foco nisso porque me parece muito condicionado pela expulsão, né? O Xabi Alonso usou majoritariamente substitutos do setor defensivo, né? Tanto é que o Gonçalo Garcia e o Mastantuono também não saíram do banco de reservas. Porém, olhando para o macro do micro desse começo de temporada, o sinal amarelo está muito ligado para o Rodrigo, que decidiu ficar no Real Madrid, e vamos ver se essa escolha dele faz sentido e se ele receberá chances o suficiente para voltar a ser convocado para a seleção brasileira em reta final de Copa do Mundo. Eu, no alto da minha sabedoria, que é muito pequena, eu acho que foi um erro estratégico da carreira do Rodrigo ter ficado no Real Madrid. Porém, e do Endrick também.
Mas o Endrick tá voltando de lesão, vamos ver se ele vai receber alguma oportunidade. É isso, gente. Um beijo pra você. Já tô falando a beça aqui, não sei nem quanto tempo de vídeo tem, mas já tava com saudade de falar de Premier League, de futebol europeu aqui com vocês. Um beijo e feliz semana de retorno da nossa querida Liga dos Campeões. Estarei em Liverpool e Atlético de Madrid na quarta-feira e Manchester City e Napoli na quinta, ambos os jogos com transmissão exclusiva da HBO Max. Eu espero a sua companhia por lá, tá? Beijo!